Boa tarde, turma. Boa tarde. Quem já chegou aí? Deixa eu ver aqui. Quem foi que deu primeiro boa tarde. Professora Silvana Francisco, lá do CMC. Ô, professora Silvana da creche Rosalina. Boa tarde também. Professor Alenildo. Professora Sheila, professora Analice. Aliene Mota também, lá da Semente Viva. Estamos no ar. Quero dar as boas-vindas a vocês para mais essa rodada de formação continuada, né? Tivemos aí um período sem essa formação, mas a gente voltou para a gente poder cumprir aquilo que a gente tinha agendado. E hoje à tarde, né, nós estaremos aí na nobre e especial companhia da nossa novidade, né? Depois de um tempo sem, a Rede Municipal de Ensino conta agora e novamente com uma psicóloga, uma profissional de alta linha, como os profissionais que servem a Rede Municipal de Educação. É a nossa psicóloga Laice Dutra, que já faz um trabalho muito bom. Boa tarde. Já faz um trabalho muito bom na área de saúde, em atendimentos particulares, e que recebeu essa missão maravilhosa de agora contribuir com a Rede Municipal de Educação, né, Laice? Verdade. Eu costumo dizer que na educação a gente encontra ali como se fosse um divisor de águas, né, Maurício? Porque a gente é como se fosse a segunda família, então a gente está voltando a esse presencial aí, né? Vamos retornar ano que vem, com fé em Deus. E a gente busca exatamente complementar e contribuir ainda mais com esse trabalho do professor, que a gente sabe que é um trabalho árduo, que a gente sabe que é um trabalho também muito compensador quando a gente volta para a questão humana. Então, para mim também é um prazer imenso estar aqui, poder contribuir com a minha cidade, né, que é uma macanense de paixão, e a gente poder visualizar o quanto que é bom a gente poder vislumbrar e somar, porque eu costumo dizer que nós somos uma rede. E essas redes de assistentes, quando a gente trabalha juntinho, a gente consegue ver uma resposta muito boa. Sabendo que o nosso trabalho não é fácil, né, Laice? Não. É complexo. Os professores que estão aí na base é que sabem disso, mas a gente está trazendo aí, né, um olhar diferenciado para o profissional da educação, porque nós estamos oferecendo atendimento, né, com a psicóloga, e o ano que vem esse olhar vai ser voltado para o nosso aluno, porque com a pandemia afetou cada um de uma forma, e aí a gente precisa estar preparado para receber esse aluno quando ele voltar para a sala de aula. Então, essa formação é uma formação de um tema muito importante e que a gente já começa dizendo: não se esgota nenhum, nem dois, nem três, nem quatro encontros. Não é verdade, Laice? Verdade. E a gente percebe o quanto que isso é importante, porque a gente percebe uma temática que tem que ser trabalhada por todos, né? Porque deficiências neurodiversas, a gente conseguir ampliar esse olhar e conseguir enxergar isso numa amplitude muito maior, que a gente consiga ajudar o outro, mas que a gente, enquanto profissionais, também consiga se ajudar nesse sentido, né? Algumas escolas aqui já estão dando aqui, ó, escola aí da Noda Silva já está presente, né? Aqui é extremamente importante a gente perceber isso. Escola municipal, colégio municipal, a gente já percebe alguns professores incluídos e a gente percebe o quanto que é interessante a gente discutir, a gente avaliar, a gente buscar sempre em torno tanto da saúde mental dessa criança quanto da saúde mental do professor.
Porque quando a gente inicia um processo, Maurício, de resolver fazer um trabalho como esse, é porque a gente quer acalmar também a didática desse professor, né? Daquele desgaste de uma história cultural que a gente já conhece, né? De 20, 30 alunos, mas contribuindo também para que isso seja aí um benefício muito grande para esse professor, no nosso sentido o que eu mais me preparei, o que eu posso dar para eles, né? Diante de uma prática que eles têm aí riquíssima, por isso eu digo que é o divisor de águas, né? E que a gente possa estar contribuindo com isso. Pronto, ótimo. Boa tarde aqui, professora Celi, o pessoal do Colégio Municipal de Camaquã. Fabiane está aqui também. Matos. Vamos chegando, gente. Júcia aí, nossa queridona, coordenação aí da educação infantil. Isso, maravilha, Júcia. Elisane. Costumo dizer que eu vou sugar as energias dela, viu, Maurício? Júcia, eu digo que eu quero sugar as suas energias, né? Quero pegar ela, as práticas que ela já tem de muito tempo aí, para poder entrar nesse aprendizado. Olá, se o pessoal está aqui dizendo, professora Cristina, professora Celi, está dizendo aqui que o seu som está com eco. Será que é esse seu fone chique que você está usando? Será, gente? Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Era bom aquele peba como esse que eu uso, que é peba, não é porque é peba não, viu? Que esse nem é meu, a Eliane que me emprestou. Antes que diga que eu tô falando mal, que não é meu. Deixa eu tirar ele para ver, peraí. É capaz de ser. É o tempo que todo mundo vai chegando. Boa tarde, minha amiga Bel. Bel aí de Léo Ventura, meu povo de Léo Ventura, boa tarde. Carla, que hoje me brindou aqui com uma visita, não foi, Carla Simone? Queridona. Equipe do Sofia aí representando, né, Cris? Olha, Sofia também, que tá lá em Jacareci assistindo com essa galera. Deixa eu ver quem mais, enquanto lá se ajeita ali. Vou ver quem mais aqui registrou presença. Conceição, lá do Médici. Celice também. Fabiane, Aconchego. Professora Marilu. Também. Professora Rosenilda, dizendo aqui que é muito importante essa palestra para todos nós, professores. Tainã aí registrando, né, Tainã? Essa galera massa aí, da Maria Elisa. Meninas Secopas também, registrando aqui o nosso suporte tecnológico, né? Pequeno Araújo, porque até o nome dele eu mudei nessa vinda aqui. Tá sempre aqui nos dando esse suporte maravilhoso. E eu quero dizer que a gente está retornando, né? Mesmo no final do ano, a gente está retornando com as nossas formações continuadas. Como eu disse, esse é um tema que não se esgota nesse encontro, mas a gente precisa começar a falar, porque para o ano letivo de 2022, a Secretaria de Educação vem aí com algumas novidades, né? A gente já tem a psicóloga, já tem a assistente social, vamos ter muito em breve uma fonoaudióloga para atender aos nossos alunos da rede municipal, tá? Então, 2022 vem com novidade. A gente está montando nossa equipe multidisciplinar. Vamos ter um psicopedagogo também na nossa equipe para a gente poder preparar aí o melhor para os nossos alunos nesse retorno aí pós-pandemia, tá? E a gente precisa de todo mundo. Professor, coordenador, diretor, pessoal da merenda. Então, a gente está muito esperançoso com esse retorno aí dessa formação e com um tema muito importante, né? Que a gente vai falar de dificuldades de aprendizagem. São problemas que a gente já em sala,
Vou ver o que aconteceu com o Ice aqui. Olha, gente, ao vivo é assim, né? É claro, tudo acontece. Ela vai Melhorou o entrar aqui, acho que som? ela já... Pronto. Melhorou o som? Porque eu tive que pedir a Pequeno para mandar novamente, porque eu estava indo para os bastidores, não pôde, né, Maurício? A gente vai hoje estar juntinho aí com esse pessoal. O povo que está ouvindo... Melhorou? Eu acho que ainda está com um pouco de eco, viu, Lá? Tinha que ser aquele mesmo com fio. Não, eu estou sem microfone agora. Vai estar tá dando o mesmo eco. Tá dando mesmo Tainã, eco? sim, profissionais essenciais para as nossas crianças. Ainda vem muita coisa boa por aí, viu? Para o pessoal da educação aí, de ensino fundamental, anos iniciais. Vamos ter aí também, a gente vai dar uma nova roupagem às aulas de educação física. Tem coisa boa. Professora Lindalva aí, grupo escolar professora Luísa Varges. Será que vai dar para seguir assim, Maurício? Tá dando para ouvir? Melhorou? Vocês é que vão dizer, vocês que estão aí em casa assistindo, aguardando o começo. O que é que vocês dizem aí? Melhorou? O que há? Melhorou, gente. Contem aí. Olha aí no chat também. Ai. Celice colocou aqui, é verdade, precisamos nos capacitar para estarmos prontos Essa para sala tem receber os muito eco, nossos como Sheila bem alunos. disse aqui. Perfeito, né, Celice? Exatamente. E aí, gente, melhorou o som? A Sheila aqui, que é música, né? Que é cantora, disse que a sala que está tem muito eco e reverbera o som. Até conhecimento de física a gente tem aqui. E aí, qual é a sugestão, Reverberação Maurício? do som. Sucesso. Quer que eu Ó, saia dessa? Jússi disse que melhorou um bocado. Deixa eu tirar a Ô, mesa aqui Laisse, funcionado. vê lá. Diga. Vê, a sala de tel tá fechada, não? Tá. Ah, tá. Porque talvez seja aí O ar-condicionado. o não é o ambiente mesmo, por isso que é bom usar esse aqui. Quem manda querer ser chique. A Quem pessoa esses querer. aqui assim, ó, o microfone fica bem pertinho da boca. É isso mesmo, é o espaço mesmo. É um espaço. Deixa eu ir aqui fora para ver se melhora. Peraí. Veja aí. Deixa eu ver aqui fora para ver se melhora aqui um pouco. Sei que seja o espaço. Melhorou aqui? Melhorou, gente? Vai vendo aí. Melhorou o som? Melhorou um pouco, viu, amiga? Show, e fala daí. Isso. Então a gente vai ter que fazer daqui mesmo, porque acontece. Aí a gente vai lá, planeja, né? Mas é desse jeito que é as coisas. Né, Maurício? A vida é assim, de eternos improvisos, por mais planejamento que a gente tenha. Verdade. Pronto, tá pronto? Tá todo mundo pronto? Fala aí, Lázaro, alguma coisa. E aí, gente, melhorou? Eu tô tentando me organizar aqui.
Então, pronto, Verdade. posso passar a bola? Melhorou um pouco. Vou agora. Já batemos Melhorou, um dá pra gente papo. seguir, gente? Já A batemos um. Alice aqui hoje que está aqui como técnica. Como minha técnica, como minha ajudante. Então, vamos fazer assim. Então, vamos começar. Temos já 44 pessoas lá nos acompanhando. Manda para o colega aí. Lembrando que ao final dessas formações nós teremos um certificado, né? Ou seja, a ausência em nenhuma das etapas impossibilitará esse certificado com as horas prometidas ou a não participação nas atividades que esses encontros geram. Também poderá lhe impossibilitar. Então, agora eu vou passar a palavra, né, para ela, nossa psicóloga que está somando com a gente na Secretaria de Educação, Laice Dutra. Ela é psicóloga infantil, também atende adolescente e adulto, abordagem em terapia cognitiva comportamental, é especialista em autismo e neuropsicologia, atuante em análise do comportamento aplicado, ciência ABA, e treinamento para pais também. Então, a partir de agora, é com imensa satisfação que eu passo a palavra para a nossa psicóloga Laice Dutra, que vai bater um papo aí com vocês, inicial, sobre deficiências neurodiversas. Essa é a parte 1 de outros encontros. Então, Laice, passo a bola para você. Vou sumir daqui com essa minha cara de Kombi batida e vou deixar você. É cansaço também, né, Maurício? Então, olá. Fica contigo, viu? Certo. Beijão. Então, vamos seguindo aqui, né, depois dos nossos reajustes, que a gente sabe que precisa realmente acontecer, e é extremamente necessário que a gente compreenda o porquê desse tema, né, que é deficiências neurodiversas. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, a gente consegue perceber o quanto que é importante nós estarmos apegados ao fato de a gente compreender que as deficiências neurodiversas, ela vem de um contexto em que a gente precisa estar dentro de um mundo em que a gente perceba que é mito compreender as pessoas como iguais. É mito compreender que todas as pessoas elas vão compor das mesmas características, que todas as pessoas elas vão compor de estrutura clínicas iguais, de complexidades iguais, porque não é, gente, não é. Então, a gente precisa compreender que quando a gente fala em deficiências neurodiversas, o que eu mais pensei, como que esse professor consegue lidar com autismo, TDAH, dislexia, descalculia, né? Muitas vezes a criança que vem naquele contexto, daquele desenvolvimento, e ali acontece uma invasão desse transtorno, como no caso do autismo, e eu gostaria de deixar muito claro para vocês aqui hoje, o que a gente traz de novo, o que a gente vai trazer aí para a gente poder trabalhar com essa neurodiversidade. Esses dias eu vi uma psiquiatra falando de uma fala muito sábia. Ela trazia o seguinte: como que eu vou separar estas crianças para que elas sejam tratadas de forma, cada uma dentro do seu contexto? Vamos dizer que todas as crianças autistas eu coloco dentro de uma sala de aula. Todas as crianças TDAHs eu coloco dentro de uma outra sala, né? Que a gente chama essa questão do especial. E como que eu vou tratar estas crianças típicas e atípicas e compreender que eu preciso lidar com as adversidades? Porque quando ela chegar lá no mercado de trabalho, ela vai lidar com essa adversidade em que sentido? O TDAH, que foi muito bem trabalhado, que é aquele paciente que eu chamo paciente por conta da minha história clínica, né, gente? Que a gente trabalha com clínica, às vezes a gente tem essa mania, né? Mas aquele aluno que dentro daquele contexto, ele tem um hiperfoco. O que é hiperfoco? É um aluno que tem TDAH, mas que dentro da escola a gente faz um trabalho excelente com ele, e ele transforma isso em um contexto em que ele deixa de ser apenas aquela criança que cria para ser o criador. Então, dentro dessa empresa, eu vou ter
Esse TDAH, que muito bem trabalhado, vai ser aquela criança mais ativa, mais disposta na empresa, né? Esse futuro adulto. E vou ter também aquela criança que é aquela criança que foi trabalhada lá atrás, que ela é mais tranquila, ela é mais atenta, ela é mais minuciosa, ela segue planos de acompanhamento, mas que ela também é extremamente importante para a empresa. Então, como que eu vou verificar isso? Através da diversidade. Eu só posso ensinar o meu filho a compreender que no emprego em que ela vai chegar, ela vai encontrar pessoas diferentes. Ela vai encontrar pessoa com traços autísticos, ela vai encontrar pessoas com traços de TDAH e ela vai encontrar pessoas também que podem fazer toda uma diferença nessa empresa, porque ali a gente trata das adversidades. Por isso eu achei esse tema fantástico. Por quê? Porque a gente consegue perceber que é através do diferente, é através do novo que eu consigo compreender que eu preciso aprender a lidar com todas as pessoas. Porque a gente não se baseia apenas em QI, né? A gente não se baseia apenas no nível de inteligência, mas a gente se baseia do quanto que é possível eu conseguir realizar e conviver com esse outro como ser humano, que eu costumo dizer que é o toque, que é ser subjetivo, né? Então, assim, é extremamente a gente... Obrigada, Celi, uma profissão única, humana, compromissada, sensível, né, gente? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E eu costumo dizer que eu amo Camacan, que a gente faz mesmo em função de a gente exercer uma boa profissão, mas a gente faz também pelos nossos, porque a gente sabe que a nossa essência saiu daqui, né? É isso que é extremamente importante. Então, para iniciar, como a gente está falando de um contexto neurodiverso, eu quero começar iniciando com vocês falando um pouquinho sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que a gente costuma dizer que é a tríade, né? É a tríade do barulho, é aquele barulhozinho que funciona e que muitas vezes a gente tem a mania de trazer para o nosso contexto de que o imperativo é apenas aquele imperativo físico, é aquele barulhento, aquele bagunceiro, e quantas vezes, gente, eu tenho recebido no meu consultório e percebido, até através da linha desses professores que encaminham para a gente, que essa tríade do barulho também pode não manifestar de forma física, mas ele pode manifestar onde? Através dos pensamentos acelerados. A criança é a criança quietinha, ela é tranquila, ela senta na sala, ela está olhando para o quadro, mas o professor, muitas vezes, como nós, como pais, como profissionais também, passa despercebido, não conseguimos entender que ali está o barulho, e o barulho não está apenas no físico, que é um momento em que ele se torna inquieto, que ele derruba tudo, que ele balança, né? Ele está no aqui também. Por quê? Porque aqui ele está funcionando como se fosse um trator acelerado. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, né, para a gente poder compreender isso, para a gente poder dar sequência a isso. E a gente precisa compreender que dentro desse contexto de neurodiversidade, que dentro do TDAH também vai vir outras coisas que vão somar. Então, essa tríade, né, que é a distração, é um dos sintomas mais importantes para o diagnóstico do TDAH, que é a impulsividade, que é no falar, que é no agir, que é na forma como essa criança se direciona de uma forma muito impulsiva. Pá, quando foi ver, já falou, quando foi ver, já agiu, já se direcionou de uma forma muito intensa. Ou a hiperatividade, que é a velocidade, tanto física como mental. Então, o que acontece? O TDAH desatento é o TDAH que hoje está vindo como um complexo muito grande, porque às vezes a gente só se atenta muito para aquele aluno que é o aluno bagunceiro fisicamente, barulhento fisicamente, mas que ele tem um teor de criatividade incrível, ao qual ele consegue dar alguma sequência. Ó, gente, tem algumas pessoas que eu vou estar conseguindo responder algumas perguntas, né?
Tem outras que não, mas depois, no finalzinho, a gente vai dando sequência aí e a gente vai ampliando aí o nosso repertório, tá bom? Então, assim, a gente percebe o quanto que esse TDAH também ele tem uma condição de hiperfoco. Porque qual é a nossa função aqui? Seria a gente não perceber e trazer num outro momento, porque eu voltei a um outro momento, porque segundo a forma como eu montei essa formação, no segundo momento a gente vai entrar com a atividade prática. Como é que eu vou lidar lá com essa criança quando ela estiver manifestando esse comportamento de agitação? Como é que eu vou lidar com esse autista que eu chamo e ele não vem? Então, no segundo momento, nós vamos para a parte prática. Hoje a gente vai ficar mais detalhado nesse conhecimento, porque eu chamo isso de psicoeducação. Se eu não tenho uma psicoeducação e eu não consigo trazer para esse composto o conhecimento disso, eu não consigo encaminhar. Por isso, muitas vezes, muitos professores conseguem visualizar isso, muitas vezes antes dos pais, né? Porque o aluno está ali, o aluno está direcionando, o aluno está caminhando, e muitas vezes a gente não percebe por quê? Porque às vezes ou é o primeiro filho, ou porque não está passível mesmo de reconhecer aquilo, é extremamente natural. Eu digo que eu, enquanto profissional, eu aprendo com os meus próprios pacientes, eu aprendo com os meus professores, eu aprendo com a minha professora de mestrado que faz a orientação, e eu aprendo também com o nível escolar, que é com os professores e é com todos. Então, o que acontece? Esse aluno que tem o hiperfoco, que a gente chama que é uma qualidade fantástica do TDAH, ele consegue trazer para esse contexto. Por quê? Porque tudo aquilo que vem do contexto criativo para ele é perfeito. Ele consegue desmistificar aquilo ali em uma intimidade, em um tesão. A gente costuma dizer que o TDAH, ele tem o tesão. O que é o tesão? É a vontade, é o gosto intenso por aquilo que ele quer esmiuçar, que ele quer virar de cabeça para baixo, né? Inclusive, eu atendi um paciente que ele conseguiu elaborar de uma forma muito rápida um programa de computador, porque aquilo para ele se tornou fantástico, ele mantém essa linha de hiperfoco e ele consegue transmitir isso de uma forma muito deslumbrante, muito magnífica, porque isso é uma das características do TDAH. Então, além da gente perceber que isso é um transtorno quantitativo, né, e não qualitativo, porque o que a gente tem que perceber, gente? Isso precisa ficar muito claro que eu preciso estar atenta a esses sintomas de forma consistente. Então, não é algo que surgiu no meio do caminho. Esse paciente, esse aluno, ele vai ter um histórico dentro desse contexto. E esse histórico é familiar. Não existe TDAH que saiu do nada. Não existe. Esse TDAH, ele vai vir de um contexto familiar. Ele não vai vir de um contexto em que a gente não sabe de onde vem. Ou seja, ele nasce assim. É dessa forma que acontece. Aí a gente se pergunta, o quanto que não é difícil, às vezes, para o professor, porque nós temos também aquelas crianças ativas, né, aceleradas, agitadas, que não são TDAHs, mas que isso vem de um contexto ambiental, que aí é onde vem a neurodiversidade, né? É aí onde a gente começa a perceber o quanto que isso vem dentro dessa instância também, a gente notar e a gente perceber que o que esse professor tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala da neurodiversidade, gente, a gente também fala de que esse professor ele precisa ter apoio, né? De que forma é esse apoio? Esse apoio psicológico, né? Que Camacan já está aí. Que bom, né? Porque a lei foi aprovada e inicialmente Maurício já colocou logo uma psicóloga, um assistente social, para estar atuando e para estar iniciando esses trabalhos enquanto educação. Esse apoio enquanto as assistentes de sala, que elas fazem um trabalho que contribuem muito com essa professor, com o professor. E a gente precisa compreender que o professor ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa dessa equipe multidisciplinar, tanto para ajudar, quanto para contribuir com esse trabalho. Então, assim, alguns sintomas para que fique bem
bem claro, né? Desvia facilmente a atenção, é desastrado, aquela criança muitas vezes que se manifesta desastrada, apresenta brancos durante a conversa, né? Ou às vezes é aquela criança que passou o mês todo sentada, quietinha, e depois a gente percebe que ela não conseguiu concluir, ela não conseguiu dar sequência, ela não conseguiu efetivar quase nada, porque aqui dentro traz um furacão, que é uns pensamentos extremamente acelerados. Então, a gente precisa sair da concepção de que TDAH é apenas a motivação física, não é. TDAH também são pensamentos acelerados, vem de tudo esse contexto que a gente percebe. Comete erros na fala, leitura ou escrita, presença do hiperfoco, que é o que eu acabei de explicar aqui para vocês, fala sem parar, né, monopolizando, às vezes, um grupo. Quantas vezes eu estou atendendo uma paciente e ela age de determinada forma no consultório, que eu percebo que eu chamo fulano, ela olha, mas automaticamente ela não consegue corresponder e sentar naquela cadeira. Por quê? Porque aquilo para ela está de uma forma que está muito desmotivador. E ela entra numa exaustão mental muito grande. Muitas vezes, quando a gente associa um outro componente, que é depressão, que é transtorno de ansiedade, é por conta da exaustão mental desse aluno, dessa paciente. Por quê? Porque aqui não para. Ela tem a sensação de que ela dorme, mas que ela não descansa, né? Então, é exatamente dessa forma. Baixa tolerância à frustração ou rejeição, impaciência, né? Irritabilidade e oscilação que ela apresenta, e a gente acaba manifestando isso. Alícia, estou com meu apoio aqui de palco. Ô, Alícia, pega a chave ali. Então, o que acontece? A chave dá para Maurício. Então, o que acontece? A gente acaba tendo que notar que fica muito complicado administrar e lidar com tudo isso sem que a gente tenha nenhum tipo de apoio, né? Porque fica muito complicado. Então, tendencia a se envolver em situações de risco, que a gente percebe que isso vem a nosso apoio aqui com um fone. Só um minutinho, gente. É meu apoio aqui que vem trazer esse fone de ouvido. Então, o que a gente percebe? A gente nota que isso vem dentro de uma instância, rapidinho, viu, gente? Que faz com que a gente traga isso de uma forma muito intranquila, porque isso angustia os pais, isso angustia quem está ao redor, e a própria criança acaba sofrendo muito com isso, né? Então, o que acontece? A gente precisa estar atento a tudo isso, a gente precisa estar atento quais são as manifestações, quais são os comportamentos, né? Ou ele vai se manifestar predominantemente desatento, ou ele vai ser predominantemente aquela criança que é um furacão, e automaticamente, muitas vezes, a gente tem até aquela explicação. Ele passou esse tempo todo, né? Ele passou o ano inteiro e ele conseguiu concluir aquela atividade, né? Ele conseguiu desenvolver aquela atividade e a gente não entende por quê, que aquela menina que estava quietinha, que estava tranquila, não conseguiu. Por quê? Porque o TDAH tem uma característica muito importante, que é a criatividade. E é dentro dessa criatividade que a gente consegue encontrar vários contextos, que a gente consegue encontrar grandes nomes, porque se a gente pega ele no ápice dessa criatividade, é onde a gente consegue transformar tudo, né, gente? Então, assim, enquanto professores, a gente sabe o quanto que, às vezes, a gente está dentro de uma sala de aula e, às vezes, a gente acaba perdendo, às vezes, um paciente para a droga, né? Que é um problema seríssimo que nós enfrentamos, um problema seríssimo que nós estamos tendo atualmente, e a gente nota que dentro da estrutura clínica do TDAH, o nível de dopamina dele é mais baixo,
né? Que é um neurotransmissor que traz uma condição de prazer. Então, por isso é o motivo dele buscar, às vezes, tantas atividades eufóricas, tantas atividades que ele tem a sensação e ele busca para que aquilo dê uma tranquilidade nele, né? Por quê? Porque o nível de dopamina dele é mais baixo que os outros, que é essa questão do lobo frontal. Esse lobo frontal, ele tem algumas limitações, algumas deficiências, fazendo com que ele não consiga retribuir, muitas vezes, porque ou esse cérebro está acelerado, ou esse corpo está como se fosse um furacão, né? Então, o que a gente pensa? Não está falando apenas sobre esse TDAH, mas o que o município, de que forma que o SEMEC vai pensar aqui em outras alternativas. Então, o que eu acho bem interessante é que quando a gente parte só para o TDAH, eu não estou só por aquela criança que é ativa, que é hiperativa. Mas eu também estou dentro de uma criança que está apresentando um grau de ansiedade generalizada associado ao TDAH. E agora? Né? A gente se pega dentro de um contexto de uma fronteira em que quando a gente vai perceber, já se tornou aquele furacão, né? Porém, o TDAH, ele precisa ser algo que esteja ali, implícito naquela história desde sempre. Não é algo que tem que estar de vez em quando. Depois eu vou passar para Maurício estar colocando no material de vocês, né, as 15 principais características. A gente utiliza isso lá, isso como uma característica primordial, porque ali eu já vou dar um diagnóstico, não, né, porque, na verdade, o professor não tem a obrigação de estar elaborando o diagnóstico, mas, para mim, ele é o divisor de águas, ele é quem diz lá, se tem alguma coisa aqui estranha, o aluno está assim, o aluno está assado, ou quantas vezes, gente, dentro do meu trabalho, da minha linha de trabalho, eu saí de dentro da clínica e ampliei aí um consultório aberto, um consultório ampliado, e fui até a sala de aula, e esse professor quebrou tudo, porque ele consegue fazer uma estrutura, porque ele tem muito tempo com aquele aluno, de uma história, de um contexto familiar, né? Então, praticamente, no meu contexto, eu digo, o professor salvou a terapia, né? Porque eu vou lá, eu busco esse professor, eu digo a ele de que forma que eu preciso dessa ajuda, ele sempre muito aberto, né? Sempre muito ouvinte, sempre muito disposto a contribuir, e quando ele olha para esse aluno e ele direciona, para mim, ele salva, quantas vezes eu posso dizer que salvou a terapia, porque ele consegue fazer um trabalho muito bem direcionado. E quando eu falo TDAH, não estou falando apenas de um CID, e nós sabemos disso. Nós estamos falando de um contexto, né? Nós estamos falando de quadros, às vezes, que a gente tem aí de habilidades, de altas habilidades também, né? Aquela criança que é aquele furacão, quando a gente vai entrando aí no contexto do autismo, daqui a pouquinho eu vou entrar nisso, e a gente vai pensando o quanto que é importante a gente estar atento a esses sinais. Tem um livro bem interessante que eu gostaria de indicar para vocês, que chama Mente Brilhante. Esse aí é bem importante para que vocês possam estar lendo um livro, né? Porque, não, Mentes Inquietas. Desculpa, gente, eu fugiu aqui porque eu estou lembrando de um outro livro de esquizofrenia, de um outro filme de esquizofrenia. Mentes Inquietas, a autora dele é fantástica. Eu indico para que vocês estejam lendo, porque é bem importante. Então, assim, quando eu tenho esse aluno com essas características que eu indiquei para vocês, e além disso eu ainda tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu ainda tenho uma depressão, eu ainda tenho um pânico, porque de repente, na história evolutiva desse aluno, alguma situação aconteceu, alguma coisa aconteceu, e a gente percebe o quanto que isso vem de uma neurodiversidade. Então, quantos professores às vezes chegam para mim e falam, Laice, hoje eu fui psicóloga, né? Hoje eu fui psicóloga na hora do intervalo todo. Por quê? E eu respeito muito essa fala como profissional. Por quê? Porque às vezes tem aquele momento, daquela instância, quando ele pega o professor e ele traz para essa ordem do professor algo magnífico, que é esse vínculo. Por isso que muitas vezes eu saio da barreira do consultório mesmo e amplio a barreira do outro consultório,
ampliado, em que eu vou em busca desse professor na sala de aula, porque esse professor, para mim, ele se torna extremamente importante nesse contexto. TDAH associado a fobias, né? Por quê? Porque às vezes já tem dentro daquela história genética um contexto de fobias, um contexto de transtorno de ansiedade, e que associado àquele ambiente, que a gente não sabe como é, que pode ser um ambiente tranquilo, mas também pode ser um ambiente conturbado, bagunçado, acelerado. Esse pai e essa mãe também têm TDAH, então são agitados também. Então, de que forma que é visto essa criança? Muitas vezes, pelo olhar desse professor, ele consegue administrar isso. Mas os pais, muitas vezes, não conseguem. É um outro trabalho que o SEMEC vem aí realizar, né, junto com a direção de Maurício Pimenta, que a gente está trazendo uma capacitação para pais. Né? Eu gosto da ciência ABA, gente, porque a gente trabalha a nível comportamental. Como é que seria o nosso trabalho? Não podemos trabalhar sem a família, né? É um trabalho que a gente sabe que a gente vai seguir aí, que a gente sabe que a gente vai estar seguindo, e o resultado, ele é extremamente positivo. Sheila acabou de colocar aqui para mim, já trabalhamos em parceria com o aluno-paciente, realmente o resultado foi muito positivo. E realmente, Sheila, quando eu dei esse exemplo aqui, né, Sheila, eu lembrei de você, porque foi exatamente o que aconteceu, né? A gente percebe o quanto que é rico, o quanto que houve aquela soma, o quanto que houve aquela resposta, e praticamente eu posso lhe dizer, esse aluno foi salvo. Né? E isso é extremamente interessante, a gente perceber o quanto que é valoroso o nosso trabalho, o quanto que a gente consegue dar uma sequência a isso, né? Então, fechando o TDAH, eu tenho componentes ambientais, e eu tenho também o quê? Tudo aquilo que pode se agregar ao TDAH. Ansiedade, depressão. Tem uma coisa muito importante, gente, que eu gosto de estar falando para vocês. Quando eu não consigo fazer esse trabalho, né? Jorlete, obrigada, Jorlete, mandou uma mensagenzinha aqui para mim, né? Parabéns, Secop. Também é uma grande parceira, né? Uma grande profissional. Quando eu não consigo realizar este trabalho com o meu aluno de TDAH, uma das coisas que mais sufocam ele e que mais eu tenho que trabalhar dentro do ambiente do consultório clínico fechado é a autoestima. Por quê? Porque por essa mente ser muito acelerada e não consegue, às vezes, concluir. Essa autora do Mentes Inquietas, ela fala isso muito interessante. Por que ele não consegue concluir? É como se ele fosse o desbravador. Ele tem ideias brilhantes, ele tem ideias fantásticas, mas ele não consegue concluir. É aí a gente, enquanto profissional da educação, que a gente vai entrar. Por quê? Porque primeiro esse aluno passa por uma psicoeducação, ele precisa compreender o que ele tem, de que forma que ele vai agir, né? Eu acho fantástico esse mundo, porque às vezes eles dizem para mim mesmo no atendimento: tia, eu só consigo me apegar àquilo que é mais criativo, eu só consigo me apegar àquilo que me instiga a eu fazer, né? E a gente percebe que a gente pode estar transformando dentro de um contexto de uma criança dessa em um furacão. Porque ele pode, sim, entrar dentro do mercado de trabalho, ele pode, sim, conseguir ampliar horizontes, e ele pode, sim, conseguir desenvolver isso de uma forma muito extensa, né? E, fechando a questão do TDAH, né, que a gente ainda tem aí bipolaridade, transtorno opositor desafiador, tem muita coisa, a gente entra aqui na questão do autismo, que foi algo, gente, que eu fiz assim de uma forma bem proposital, que a gente ficasse nessas duas temáticas, não que elas sejam as mais importantes, mas que por ter 10 anos aqui em Camaquã, como profissional, como psicólogo, eu tenho visto aumentar esse índice de uma forma muito tremenda, né? Então, eu não tenho isso enquanto estatística, mas eu tenho isso enquanto profissional que acompanha e que tem sido procurado muito para que falasse sobre isso e para que eu faça o próprio diagnóstico em si. O índice de autismo tem aumentado muito, né? Cientificamente falando, a gente não tem uma resposta ainda precisa para isso. A gente ouve alguns rumores, né? Algumas pesquisas aí de fora dos Estados Unidos,
mas tem aumentado demais, né, esse índice de autismo, e eu escolhi ele como uma outra patologia para a gente estar falando também. A gente sabe que tem outras patologias, né, tem outras coisas aí, mas que a gente precisa iniciar por algo, que é o autismo, né, ele tem uma deficiência muito comportamento estressantes, repetitivos, e a gente percebe o quanto que uma criança, quando uma mãe me procura, uma das maiores dificuldades que o autista tem é nessa questão da comunicação. A comunicação verbal, que muitas vezes não acontece na criança que tem 2 anos de idade, a fala é uma fala reduzida, ou é uma fala que não tem ainda, que a gente manifesta isso como atraso da linguagem, e a comunicação não verbal, que é a comunicação funcional. Eu preciso que essa criança, ela trabalhe comigo de forma funcional, que ela me olhe, e às vezes a gente se apega muito, eu vou citar aqui, né, alguns chamados sinais de risco de alerta para que o professor deva ficar atento, para que ele possa perceber e para que ele busque, né, tanto os profissionais da rede de saúde como a mim mesma, para a gente poder estar identificando. É reduzida a manutenção do contato visual? É, mas nem sempre significa dizer que todo autista quer dizer que ele não olha no olho, porque não é. Né? Cada paciente é uma peculiaridade. Cada paciente tem um diferencial. Eu tenho autistas que amam estar comigo, me abraçar, eu pego no colo, eu dou um cheiro. Eu tenho autistas que, como eu sou muito ativa, essa risada alta, né, que às vezes eu dou, e aquela festa, que maravilha que você está aqui, ele não suporta isso. Por quê? Porque a linha sensorial dele é muito afetada. Então, o que acontece? No primeiro momento, não tem uma receita pronta, não tem um diagnóstico que a gente diga assim, ah, mas meu filho olha no olho, ele não é autista. Não, nem sempre. Ele não tem, muitas vezes ele não mantém esse contato visual, mas muitas vezes ele vai manter esse contato visual, mas ele não tem uma linguagem funcional. O que é funcional? Funcional é aquela linguagem lógica, é aquela linguagem que ele mantém com você uma linha de comunicação, né? Onde a gente percebe que isso fica muito fácil. Alice, pega aquele brinquedo para mim? Então, o que acontece? A gente percebe que é como se ele estivesse agindo de forma disfuncional. Ele está ali por estar, e a gente não nota que isso acaba realmente incomodando bastante esses pais, porque esses pais não conseguem ter. Então, assim, ó, gente, esse brinquedinho aqui, eu trouxe ele para fazer até como se fosse uma... para vocês notarem que o que acontece? A criança que mantém esse padrão, o que vai acontecer? Ela vai agir aqui, ela vai fazer esses encaixes de uma forma repetitiva. Ela não identifica, é o 2 e é o 3, né? Então, o que acontece? Ela vai fazer de uma forma repetitiva, ela vai buscar esse ângulo aqui, aí às vezes os pais não conseguem identificar, fala, não, mas ele já brinca, ele faz o encaixe das cores, ele faz o encaixe dos nomes, mas aquilo para ele se torna um brinquedo que ele está estereotipando de forma disfarçada e a gente não está percebendo. Por quê? Porque a estereotipia, que às vezes a gente mantém, que a gente acha que é só isso aqui, ó, a estereotipia não é. Às vezes ele pode estar estereotipando de uma forma disfarçada e a gente não imagina. Por quê? Porque ele pode estar estereotipando no brinquedo, às vezes ele pode estar, ele pega a caixinha de lápis de cor, né? Coloca o lápis de cor todo, depois ele vai lá e joga esse lápis de cor no chão. Depois ele vai lá e coloca esse lápis de cor todo, depois ele vai lá e joga esse lápis de cor no chão. O que é isso? É disfuncional, é estereotipada. Ele não consegue identificar que ali não está existindo uma relação lógica com o ambiente, ali não está existindo uma relação lógica com o outro. A mesma coisa é a mão como ferramenta. Eu pego a mão da mamãe e levo até o brinquedo que eu quero. Eu pego a mão da mamãe e levo até a boneca que eu quero. Isso é disfuncional, são uma das características que o professor pode estar percebendo
pode estar notando que tem algo ali bem leve. Você quer ver uma coisa do autista leve? Ele não corresponde apenas à demanda, mas ele tem contato sensorial, o toque, ele consegue ter isso muito bem desenvolvido, mas ele não consegue ter essa instância de conseguir ter esse toque. Então, atraso da linguagem, não responder ao chamado pelo nome, como se ele estivesse parecendo surdo, e é aqui onde a gente, às vezes, não consegue notar e não consegue perceber, gente, que muitas vezes a gente também pode trocar e mudar esse diagnóstico com o TDAH, porque às vezes o TDAH também, a gente chama ele e ele tem a impressão de como se ele não estivesse te ouvindo, ele não estivesse te vendo, e na verdade não é bem isso. O que acontece é que ou ele não está respondendo porque ele está centrado em outra coisa e ele é realmente o TDAH, ou ele não está respondendo porque o cérebro dele não está sendo trabalhado para receber aquela demanda. A próxima formação nossa vai ser para trabalhar como LICE que eu faço quando eu chamar essa criança não vir para mim. Como que eu faço quando eu jogo todos os brinquedos no chão e ela não brinca comigo? Como que eu faço quando eu jogo bola para ela e ela não vem, né? Simone Mello colocou aqui, gente, como tem sido difícil em tempos pandêmicos cuidar dos nossos alunos que precisam de atendimento especial. Com certeza, Simone, não tenho dúvida nenhuma, nós viemos de um processo em que a gente verifica o quanto que foi difícil, e eu tenho uma outra abordagem para lhe dizer, Simone. Tem crianças que estão saindo muito eufóricas, e a mãe me procura, vamos avaliar lá se esse menino tem TDAH, não tem TDAH. Ele simplesmente passou uma fase de pandemia, e que essa fase foi de 1 ano e meio, em que não se podia estar saindo para lugar nenhum, e quando ele sai, que ele vê um pula-pula, ele vê uma festa na frente dele. É porque ele é TDAH? Não. É porque uma fase foi pulada, que é essa fase da compreensão, que é essa fase dele conseguir ter acesso às coisas, e para ele vira festa mesmo, né? Americanas vira festa, pula-pula vira festa, e na praça vira festa, e ele quer sair disparado correndo, porque pela pandemia nós tivemos que ficar em casa isolados, e ele passou essa fase, ele não teve acesso a nada disso, né? Então, muito isso também está acontecendo, né? Por quê? Porque é uma criança que passou toda aquela fase isolada, e tem uma outra questão também para eu falar para vocês, a questão das crianças que não foram estimuladas, né? Que nós também estamos enfrentando e verificando. Excesso de tela. Gente, se eu já apresento uma criança que tem dificuldade para ouvir o comando do papai quando o papai chama, e eu dou a tela para ela, que é o celular, que é esse celular em constante excesso, ela não vai produzir, ela não vai falar, ela não vai ter a necessidade de dizer, eu quero, né? Não vai. Por quê? Porque isso está influenciando demais nesse sentido de crianças também que não são estimuladas, né? Então a gente vem aí com todo esse gás, com toda... Jusilene colocou LICE, sem contar a grande importância de interações para o desenvolvimento infantil. Fantástico, Jussi. Exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Se a gente não estimula essa criança, ela não vai falar. Tem um trabalho que eu faço no PSF que a gente pega algumas sucatas, né? Aqueles rolinhos de papel higiênico para poder fazer o binóculo. Olha, o que é aquilo ali? É a bola! Se eu dou isso para a criança, isso vai fazer ela ser estimulada. Se ela tem a tela, ela não tem necessidade de chamar a bola, né? Então, o excesso de tela tem sido muito prejudicial, e a falta de estímulos também. Por isso, a gente pretende chegar, tanto como professores, como educadores, que eu tenho certeza que vocês já se apropriam disso, vocês têm certeza disso, vocês sabem disso, mas como psicóloga, para a gente estar somando aí com esses pais, para que esse excesso de tela, gente, seja reduzido. Tem como eu dizer assim, meu filho não vai ficar com o celular, não? Claro não. Se é tecnologia, gente, não tem como eu tirar um celular de uma criança de vez. Eu vou
dar este celular apropriado para aquilo em determinados minutos no dia, que é o que a gente vai chamando de aproximação sucessiva, que é uma temática que eu utilizo dentro da ciência ABA, que é muitas vezes a gente tentar retirar aquele comportamento que foi colocado por aquela família de forma inocente, né? Ou o pai nenhum erra porque quer, mãe nenhum erra porque quer, mas a gente tentar tirar isso de uma forma aproximativa, que a gente chama de aproximação sucessiva. Eu vou aproximando aquilo ali. Então, se eu tenho um brinquedo como esse, para a criança desmistificar, virar de cabeça para baixo, encontrar 1, 2, montar a telinha, montar aqui em cima, e eu dou o celular a ela, ela não vai querer desmistificar esse celular, né? Ela não vai querer mexer neste brinquedo, ela vai querer mexer no celular. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Manipulação de dedos e mãos de forma peculiar, né? Os dedinhos. Às vezes, você pega o brinquedo e você fica naquele movimento repetitivo. É uma das características do autismo, né? A gente percebe que isso é bem frequente. Produção frequente de vocalizações sem uso funcional, é aquela questão da funcionalidade. Quantas crianças eu já recebi falando inglês, né? Blue, red, né? Yellow. Quantas crianças, e crianças de 2 anos e meio, criança que começou a falar e já está falando inglês. O que acontece com isso? Isso é disfuncional, né? Isso a gente precisa estar avaliando muito bem, porque se ela tem uma característica de autismo, os pais, eles não podem estar evidenciando isso, porque a gente acha bonito, né? A gente fala, puxa, é inteligente, né? Da forma como ele tá agindo, é inteligente, mas a gente não consegue perceber o quanto que isso é prejudicial. Porque quanto mais a criança age de forma disfuncional e eu permito, mais esse comportamento vai se repetir. Sofia Guimarães colocou aqui, na educação infantil, estamos observando que durante a pandemia, as crianças desenvolveram um pouco a linguagem oral. Perfeito, Sofia, exatamente. O que tem se confirmado através das atividades de áudios e vídeos. Exatamente. É o que mais a gente tem percebido. Tem criança, gente, que eu recebo no consultório que apenas não foi estimulada, né? Não tem TDAH, não tem autismo. Quando a gente joga no chão mesmo, que eu faço o trabalho observacional, mas o que ela tem é falta de estimulação. Então, se eu dou o celular não vai estimular, não, né? Esse estímulo que a gente acredita que esteja acontecendo não está. E pior ainda, se é uma criança atípica, isso vai fazer de uma forma muito disfuncional e é muito prejudicial para essa criança. Prejudicial mesmo. Então, tem que se ter a diminuição da tela, tem que se ter o toque. Por que nós estamos falando sobre a diversidade, sobre neurodiversidade? Porque nós precisamos lidar com vários contextos, com várias coisas ao mesmo tempo e compreender que aquilo que vem em excesso, que aquilo que vem de forma prejudicial não vai fazer com que eu fale. Se eu tenho um celular que fala tudo por mim, o que eu vou manifestar? Eu quero a bola, né? Eu quero a boneca. Não vou. Porque a luz da tela, gente, ela é uma concorrência desleal para a criança. Com o brinquedo, com o pauzinho, com o brinquedo descartável, com as bolas, ela é desleal, porque ela não vai fazer com que você crie um nível de imaginação, ela deixa você dentro de um contexto de repetição. E é isso aí que prejudica, né? Porque o excesso de tela, ele prejudica, com certeza, Simone colocou aqui para mim, o excesso de tela prejudica a linguagem oral e a interação. Perfeito, prejudica mesmo. Então, quanto mais a gente tem essa linguagem e a gente puder retirar, olhar para a criança, né, é uma outra resposta que a gente tem. É uma outra resposta e essa linguagem não é elaborada. Quantas vezes essa linguagem não é elaborada apenas pelo excesso de tela? Prejuízo da crítica em relação a situações de perigo. Tem crianças que ela cai e automaticamente ela se manda, não tem medo de se jogar em qualquer lugar. Capacidade de imaginação, fantasia e criatividades reduzidas, né? É uma das características muito importantes do autismo, que a gente percebe que
fica de uma forma muito evidente. Então, gente, comunicação, interação social e aprendizado é uma das características, uma das deficiências que a gente percebe que mais é prejudicada em várias deficiências, não só no autismo, não só no TDAH, né? Aí a gente tem a questão da deficiência intelectual, né? Que a gente pode estar falando um pouquinho aí, que é essa questão cognitiva. É aí onde eu gosto da ciência ABA, porque ela entra com o contexto de repetição. Tem uma teoria, gente, que ela é bem importante. O que ela diz? O nosso cérebro, tudo aquilo que é feito durante o dia, à noite, quando você dorme, se faz aí uma faxina geral. Como é essa faxina? É como se essa faxina fosse feita uma faxina cerebral e ali só vai ficar aquilo que foi repetido. Então, por isso que quem trabalha na sala de aula sabe que o aluno que tem acompanhamento familiar é o aluno que é muito mais desenvolvido. O aluno que tem um acompanhamento em casa, desse contexto familiar, nas atividades, é o aluno que é muito mais desenvolvido. Por quê? Porque naquele alfabeto que é repetido de A a Z, ele é repetido na escola, mas ele é repetido também em casa. E o cérebro, ele se adapta melhor ao nível de repetição. Então, a criança atípica, que eu repito mais vezes algumas atividades, a probabilidade dela compreender, dela aprender é maior. Olá, qual é a diferença da criança típica para a criança atípica? A criança com autismo, ela tem condição de aprender? Tem, mas eu tenho que repetir para ela 5 vezes. Para a criança atípica, eu só repito 2. Mas eu também posso ter a criança típica que não tem acompanhamento familiar. E posso ter uma criança atípica que tem acompanhamento familiar e que ela pode destrinchar aí na vida e seguir. E aí, que acompanhamento familiar é esse, Laís? Ah, são coisas caras? É ela poder participar de brinquedos caros, de coisas caras? Não, não é. Esses dias eu fiz um atendimento no PSF, né, em que ela não tinha massinha de modelar. E eu fiz a orientação, brinca de amarelinha, brinca de pedrinha. Quem é que nunca brincou de pedrinha quando era criança? Aquelas brincadeiras que a gente brincava baleado na rua, né? Lembro que era uma criança que estava apresentando um quadro de ansiedade, mas nós poderemos utilizar a nossa atividade criativa e estar criando outras coisas, outras atividades que exerçam mais o toque, né? Eu não tenho dinheiro para comprar massinha de modelar, mas eu posso fazer a massinha de modelar, às vezes, com farinha de trigo. Aí você fala, olá, mas às vezes não tem nem farinha de trigo em casa. E o barro, né? E o barro que nós temos, aquele melhor que nós temos nas nossas terras. Por que eu não posso fazer uma brincadeira com aquilo ali? Né? Então, a gente precisa muito se ampliar, porque às vezes a gente tem uma noção de que para que a gente consiga estimular a criança, a gente tem que ter coisas caras. E nem sempre é assim. A criatividade é a base para isso, né? A criatividade, ela é a base para que tudo isso aí se enfrente. Rosenilda colocou: a distância entre aluno e professor dificultou muito a avaliação individual das crianças de educação infantil em relação às atividades de oralidade e psicomotricidade. Com certeza, Rosenilda, eu não tenho dúvida, né? Vocês retornaram esse ano aí com essas atividades que vocês estão enviando para casa, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, e você pode ter certeza, o excesso de tela tem sido muito prejudicial mesmo, que a gente precisa estar vindo aí dessa instância para poder fazer esse trabalho, né? Então, voltando para a questão da deficiência cognitiva, é que eu tenho que repetir, eu preciso repetir mais vezes para aquela criança. Então, quando esse cérebro faz essa faxina, o que é que vai ficar ali? Vai ficar ali aquilo que foi repetido mais vezes. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma criança com autismo, a gente fala, precisa fazer tantas horas de fono, precisa fazer tantas horas da psicóloga, da terapia, mas eu digo também, precisa fazer tantas horas daquele momento em casa com essa criança. No chão, né, gente, eu tenho fantásticos, né, alguns pais, eles chegam a criar brinquedos de caixa de sapato, e ali eles vão colocando as cores, azul, rosa, amarelo, branco, e a criança vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Então, a criatividade também ela é extremamente funcional,
ela é extremamente importante. Silvana colocou aqui, deixa eu interromper, a falta de acompanhamento familiar prejudica muito no desenvolvimento do aluno, muitas vezes os pais deixam a responsabilidade para o professor. Verdade, Silvana, não é algo que a gente enfrenta de agora, né? Eu conheço Silvana do Municipal e a gente já pegou muitas barreiras juntas aí, né, Silvana, para a gente poder tentar ajudar essa família, tentar ajudar esse aluno, e faz sentido sim. E diante desse trabalho que nós estamos falando aqui, que nós queremos promover, sem os pais, gente, é muito difícil, né? A gente sabe o quanto que vocês são aí guerreiros, porque eu acredito também que na pandemia foi possível a gente perceber, e extremamente importante a gente notar o quanto que a importância desse professor, porque um professor com 29, 30 alunos de vez dentro de uma sala de aula, né, e lidar com essas adversidades de uma forma muito concomitante, porque quando me surgiu esse tema, me veio, ela vai lidar com o TDAH, mas ela pode também lidar com o TDAH que está próximo ali de um menino que tem apenas traços. Porque, gente, a gente também precisa pensar nos traços. Existem traços de TDAH, tem traços de autismo. É TDAH? É autista? Não, mas ele tem traços, ele tem algumas características ali que envolvem ele dentro de um processo em que precisa ser feito um trabalho. E esse trabalho, sem os pais, a gente tem como se fosse uma pedra no nosso caminho, porque a gente precisa dessa repetição. A repetição que a escola traz como bagagem de enfrentamento, a gente precisa da repetição que essa escola traga também como uma bagagem para a gente poder identificar isso de uma forma muito clássica, né? De uma forma muito substancial, porque a gente necessita muito disso para que isso possa estar nos ajudando, né? Então, assim, o autismo, eu gosto de ficar muito nessa fala disfuncional, que é aquela fala que não tem lógica, né? Quantas vezes eu sento no chão com a criança e quando eu começo a fazer as técnicas, né, que são as técnicas utilizadas pela ciência ABA, que eu começo a utilizar junto com ela ali, os pais muitas vezes imaginam, essa psicóloga está só brincando, hein? Ela gosta de brincar com o menino a tarde toda, e na verdade não é. Por quê? Porque ali eu estou fazendo umas demandas com ele que ele não consegue corresponder do professor, e ele começa a brincar comigo, eu vou lá e dou a pecinha, faz isso para mim, ele vai lá e coloca a pecinha no lugar. Isso aqui é o que lá? Isso aqui é demanda. A demanda que ele não consegue ouvir o papai, na hora que o papai chama, a demanda que ele não consegue ouvir a mãe, quando a mãe chama, é exatamente aí onde a gente percebe que são as técnicas que estão sendo utilizadas pela ciência ABA que vai contribuir e vai somar ainda mais para que esse aluno autista, para que esse aluno TDAH, para que esse aluno com déficit cognitivo, que talvez a gente não consiga formar ele num médico, mas a gente faça ele compreender o que é o valor do dinheiro, o que é ele poder ir no mercado, o que é ele compreender os direitos dele, o que é ele poder pegar o dinheirinho dele e ir lá comprar o arroz, o feijão e retornar para casa com sabedoria, porque às vezes essa linha cognitiva do déficit cognitivo, a gente trabalha também com a mesma linha de repetição. Se eu repito mais vezes, se eu uso alguns materiais que possa estar facilitando, né, Fabi colocou aí, verdade, a terapia ABA traz muitos resultados, traz sim, gente, porque eu posso dizer para vocês isso de uma forma muito prática, que no meu paciente, ela traz muitos resultados, inclusive, às vezes é até difícil você entender que aquele paciente meu é um paciente autista, eu falo isso para vocês com precisão e com prática, porque esse trabalho é muito desenvolvido não só por mim, mas por esses pais que abraçam, por esse professor que abraça também, ele fala, não, manda lá, isso que a gente está aqui, e a gente está entuchando a demanda nele, né? Por quê? Porque logo assim a gente tem essa resposta muito significativa. Então, o que acontece? É difícil, né, gente? A gente trabalhar com todas essas adversidades, e ainda tem muita coisa para se falar, né? Mas a gente está com um tempo aí que em outros momentos, com certeza, a gente vai estar falando. Aí tem a dislalia, descalculia, né, que vem também aí dentro desse contexto da escola, que a gente percebe, né, tem o déficit cognitivo mesmo, a criança que não consegue ler, a criança que tem muita dificuldade.
Ó, Maurício! Oi, o som. Toma uma água aí, respira aí um pouco. Por que eu sou acelerada? Não você respirar, tomar uma água. Hidratar as cordas vocais, né, gente? É verdade, senão não aguenta, né, Maurício? Não tem quem aguente. Verdade. E o pior é que a gente vai lembrando das outras coisas, né? Porque eu vou lembrando que dentro desse contexto da neurodiversidade, gente, tem muita coisa. Como eu estou falando, Maurício, às vezes não é só o TDAH, às vezes só tem ali traços. Mas que se esses traços não forem trabalhados, isso se torna dentro de uma condição muito mais avançada de dificuldade, tanto para o professor como para o aluno. É verdade, Lácia. Eunice, né? A nossa terrinha Camaquã tem muitos bons profissionais. Olhem a prova, isso. Perfeito, né? A gente consegue identificar, eu costumo dizer que nós somos beneficiados quando eu faço palestras para os meus alunos, para os meus pacientes. Eu falo para eles, ó, gente, eu não me exibo não, já se exibindo, né, Maurício? Mas eu falo assim, eu vim de Camaquã. Tem que ter um pouquinho. Tem que ter um pouquinho. Eu falo, eu vim de Camaquã, porque às vezes você menciona, não, psicóloga, saiu de Camaquã, enfermeira, saiu de Camaquã, né? Professor, advogado, administrador, saiu de Camaquã, prefeito, saiu de Camaquã, né? Então, assim, para que a gente consiga trazer para a nossa terra e beneficiar aqui, quantos profissionais, às vezes, quantos pacientes, às vezes, procuram indo para outros lugares e acabam retornando, porque aqui em Camaquã já consegue fazer esse trabalho com a gente de uma forma muito excepcional. E a gente, porque eu costumo dizer, Maurício, que a gente funciona enquanto equipe multidisciplinar. Então, se eu tenho uma dúvida, não vai me diminuir nada. O professor, e ele está assim, 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 assado, né? Como é que está essa característica? Ela não me diminui, pelo contrário, soma. Equipe que cresce, é equipe que trabalha junto, né? Nós temos dentro de uma rede, trabalhamos num município de 30 mil habitantes, e a gente consegue perceber que eu posso sim. Maurício, como é que eu faço com aquele aluno, né? Não deu para ele acompanhar esse ano ainda. É possível, né? Jusilene, eu busco o Jusilene lá, né, na escola, e de vez em quando eu estou futucando para sugar as energias dela, né? E eu vamos tentar por aqui. Eu não entendo nada de pedagogia, né? Porque eu não entendo de pedagogia, eu entendo de psicologia. Mas você acha que essa atividade aqui pode melhorar para ele enquanto autista? Então, eu acho que a gente tem que funcionar assim como profissional. Parcerias, né, Lácia? Ninguém sabe tudo. Parceria. E é através dessa parceria, Maurício, que a gente cresce. Que a gente aprende com o professor, a gente aprende com o aluno, a gente aprende com todo mundo, né? Verdade. Verdade. Muito bom essas explanações. E como eu já tinha dito logo lá no começo, vocês perceberam que é um assunto que não se esgota assim, né, Lácia? Não. Tem muitas questões que precisam ser discutidas, estudadas, né? Teve eu peguei bem no alto, assim, rapidinho, lá no início, acho que Sheila colocou, não sei se foi deficiências múltiplas, alguma coisinha assim que ela colocou, que a gente pode estar vendo, que hoje a gente não tem praticamente mais tanto tempo, que até a gente vai cansando, né, Maurício? Mas a gente tem muita coisa para decifrar, a gente tem muita coisa para falar, porque às vezes esse aluno não é só o aluno que manifesta. Isso, inteligências múltiplas, isso, Sheila, eu vi bem rapidinho que você mencionou, mas fantástico, a gente já pode estar explorando isso aí, porque a gente percebe que é extremamente essencial, porque eu costumo dizer que a voz ativa vem delas, que elas passam esse horário mais tempo com esse alunado, né, Maurício? E a gente precisa dar essa escuta, porque vem delas essa voz ativa. Por que eu busquei tanto a questão do autismo e hoje eu trabalho propriamente? Porque eu via que esses professores me pediam socorro. Lá, como é que eu faço? Né? A criança tá assim, ó, dislalia, isso, perfeito. Perfeito. Dislexia também, a questão motora, a linguagem, a criança, a partir dos 2 anos, já começa a apresentar esse quadro, né? E muitas vezes ele pode estar associado ao autismo, mas também pode não estar,
É aí onde a gente encaminha para a fono, né? Já temos uma fono atendendo em Camaquã hoje no centro de referência com muita luta, graças a Deus, E né? que muito em breve Esse teremos a governo nossa da conseguiu. educação, viu? Oi? Muito em breve nós teremos a nossa da educação para atender exclusivamente os nossos alunos. Exatamente, Maurício, né? Onde a gente vai, com certeza, fazer aí um trabalho brilhante, porque força de vontade é o que a gente tem. É verdade, é verdade. Então, Laís, foi só uma interrupçãozinha assim, mas você pode voltar aí, minha amiga, para você fazer as considerações, né? Lembrando que nós teremos o quê? Outras rodadas, né? Isso. Nesse O assunto. segundo momento, Maurício, a gente vai mais para a prática, né? A gente vai entrar mais na prática, a gente vai mais. Como é que eu faço com essa criança quando eu jogo no chão, eu chamo ela e ela não me olha? Né? Como é que eu devo agir? Quais são as atividades que eu devo utilizar? Quais são os brinquedos, sugestões de brinquedos? Às vezes, brinquedos de sucata, brinquedos que podem ser reutilizados. Eu estou falando até no mundo aqui de vocês que criam o tempo todo, né? Vocês criam o tempo todo e isso é extremamente importante, mas sugestão de coisas que a gente pode estar utilizando com essas crianças, que eu tenho certeza que o SEMEC é muito aberto nesse sentido, porque a gente sempre está trazendo, Maurício, essas falas e você está sendo bem firme nesse sentido de apropriar e de dar escuta ao profissional, né? Porque às vezes eu falo, Maurício, mas eu queria assim, assim, assim. Eles me dão um freio de vez em quando, né, amigo? Porque tem horas que eu acelero, né? Eu já quero ir para lá e aí já foi. Ele só me dá um freio, mas consegue muito bem seguir a nossa linha e consegue dar essa sequência. É isso que eu fico grata, porque o profissional também precisa ser escutado e a gente está aqui exatamente para escutar essa linha de frente que a gente sabe e para tentar somar e para o que eu vou levar para esse professor, para a gente poder trabalhar com essa psicóloga na educação aí, que não é um atendimento individualizado, mas é um atendimento geral, é um atendimento que a gente vai trabalhar enquanto equipe para que a gente possa somar e contribuir. Então, vou sair de novo, porque eu entrei para você tomar uma água, fazer assim um relaxamento, mas eu já estou encerrando. Então, eu vou deixar você encerrar. Eu já estou encerrando, só foi para a gente poder dar uma mistificação mesmo. Aí daqui a pouquinho a gente conclui e a gente vai voltar no próximo momento. Ótimo. Então eu vou sumir rapidinho para você concluir e aí depois eu volto para a gente fazer as considerações finais juntos, tá? Pronto, tá bom. Bom, gente, então, eu acredito que não ficou tão claro assim, né, porque às vezes é pouco tempo, mas tem aqui algumas colocações aqui das meninas. Excelente explicação, bem esmiuçado, falando a nossa língua, que bom, viu? Que bom, Dalmácia, que é Dalmácia, né? Que você está gostando, que está ficando bem explicado. E quando for surgindo novos temas, vocês também podem estar direcionando, né? Olá, eu gostaria de estar vendo mais sobre isso, eu gostaria de estar vendo mais sobre aquilo. Não sou uma profissional 100%, porque não sou obrigada a saber de tudo, a gente costuma dizer isso o tempo todo. E tem coisa, gente, que eu busco através até do meu próprio paciente, né? Porque ele diz isso e aquilo, né? A gente busca até através do nosso próprio paciente, que é para exatamente explanar. Então, voltando para a questão do autismo, isso vem com uma revigoração muito grande, porque do nada, a gente acaba lidando com crianças que não estão conseguindo corresponder àquela demanda, né? Aquele contato. Fulano não olha. Fulano não olha. Mas aí, de repente, eu pego o celular e ele fica só com o celular na mão. Isso significa o quê? Isso significa que o celular está sendo algo de forma repetitiva, está sendo algo que ali ele vem de uma instância de que ele busca um nível de repetição e aquilo é mais atrativo do que ele corresponder à demanda, que é essa demanda do papai,
da mamãe, que futuramente é a demanda da escola, que é o nosso ensaio comportamental. Eu costumo dizer que na escola nós temos um ensaio comportamental, né? E que não acontece essa demanda no momento em que a gente precisa dele se comunique conosco. Se comunicar como Laís, olhando, se comunicar falando, eu quero água, eu quero fazer xixi, eu quero ir no pula-pula, e muitas vezes essa demanda não acontece. Então, fechando, né, gente, a questão do autismo, eu acredito que ficou bem claro, pelo menos os principais sinais para que vocês percebam. Às vezes, vocês vão ver o autismo numa condição muito acelerada, tá, gente? Por quê? Porque aquilo ali não foi trabalhado. Então, às vezes, vocês vão ver esse movimento repetitivo, às vezes vocês vão ver isso aqui na cadeira. Quem foi o professor que nunca recebeu um aluno assim, né? Por quê? Porque essa estereotipia inicial não foi trabalhada. Quando eu trabalho essa estereotipia inicial e eu trago ele para um comportamento funcional, ele não vai repetir a ponto dessa criança não conseguir se comunicar com os coleguinhas, dele não se conseguir se comunicar com outros, né? Então, assim, eu vou concluir, né? Eu espero que vocês tenham gostado da temática. A gente vai providenciar no próximo momento, trazendo isso para vocês de uma forma mais prática, mas eu me apeguei, eu não sei se vocês notaram, mas eu me apeguei mais a essas duas abordagens, porque eu percebo que são as abordagens que mais a gente tem lidado nas escolas, que eu tenho mais recebido isso enquanto prática, não a nível mundial, mas a nível Camacan. Eu gosto de citar os meus exemplos a nível Camacan. É dentro de Camacan que muitas vezes eu me deparo com essas instâncias de sintomas típicos, sintomas atípicos, sintomas também que não é TDAH, mas que é apenas comportamental, é apenas um contexto em que essa família precisa trabalhar, né? Quando eu mexo nesse contexto familiar, que eu mexo no papai, que eu mexo na mamãe, que eu mexo na professora, que eu mexo na criança, a gente consegue um retorno muito mais rápido, sem ter necessariamente que eu diagnosticar essa criança como TDAH. Então, eu me apeguei a esses dois, porque eu acho que são eles dois que hoje nós estamos enfatizando mais, mas que também temos tantos outros, né? Tantos outros contextos que a gente pode estar esmiuçando isso e aproveitando isso para a gente poder dar uma outra sequência, né? Para a gente poder estar seguindo mais isso, dando uma outra sequência para que isso aconteça. Né? Maurício, se quiser retornar aí para a gente fechar, pode retornar, viu? Que eu já estou encerrando aqui. Então, o que a gente percebe? A gente nota que é possível sim a gente fazer pelo outro, é possível sim a gente fazer pelos nossos alunos, é possível sim. Celice, essa doutora é nota 10, ô Celice, que doutora, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou fruto de vocês, né? Eu sinto muito orgulho de ter estudado em Camacan. Eu sinto muito orgulho de ter sido aluna daqui, e para onde eu vou eu carrego isso, né? Porque se a gente puder fazer pelos nossos, o que foi feito por mim, que na minha época foi diferente, né? Mas houve sim intervenções, houve sim contextos, houve sim essa fala, e é exatamente isso que a gente está precisando, né? Então, o que acontece? A gente precisa muito trazer esse olhar para o alunado, de que se eu trabalho esse TDAH, que é essa criança muito ativa, e eu coloco ela no devido lugar, tem uma coisa que eu acho bem interessante que alguns professores fazem. É bem legal. O que eles fazem? Aquele menino muito danado, eles dão a ele, às vezes, alguma ocupação. Peraí, viu, Maria? Já estou encerrando. Alguma ocupação. O que esse professor faz? Ele vai lá, pega aquele menino ativo e coloca ele para ele ser como se fosse o coordenador da sala. Ele vai na secretaria pegar um apagador, isso é antigo, mas que funciona, estamos na ciência aí, buscando lá atrás esses professores que criaram. Vai lá, pega o apagador, e ali, gente, ele tem esse furacão dentro dele, que é o furacão do TDAH, mas automaticamente, quando no TDAH eu mexo com a autoestima dele, ele diz, epa, aqui eu estou sendo visto. E ali a gente passa a enxergar nessa criança, né, não apenas a pessoa que cria,
que tem a ideia brilhante e não consegue concluir, mas o criador, e é isso que é importante. Então, para finalizar, né, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Continuamos aí, vamos dar sequência àquilo que vocês trouxerem como abordagem, para que a gente consiga esmiuçar, virar de cabeça para baixo, e dentro da prática a gente conseguir fazer esse trabalho. Eu costumo dizer, gente, que às vezes a gente fala que a teoria é muito bonita, né, Maurício? Quantas vezes, né, a gente fala na teoria, agora vai lá com o professor lá com 20 alunos em uma sala de aula, que aí vocês vão ver como é que é. Mas é exatamente aí onde a gente percebe que é extremamente essencial a gente participar da teoria, mas a gente também trazer essa prática como ciência e como algo que dá certo sim, que resolve. Passou tão rapidinho, não foi, gente? Foi mesmo. Verdade. E assim, eu quero, antes que passe aqui, Joelma Mendes, minha amigona, botou aqui lá, assim, ó. Meu secretário já deixa um pedido explícito. Aproveitando o ensejo, pedi que, se possível, nos presenteie com um curso de Relações Humanas. Eu acho massa. Perfeito. Uma ótima sugestão do Jó. Aqui o comentário de Jó aí. Isso. Publicado para todo mundo ler. É perfeito isso que ela disse, Maurício, porque às vezes a gente percebe que nós temos dificuldades para lidar com o outro no nosso dia a dia, porque faz parte, é essência, é toque. Às vezes não é porque é maldade, não, é porque às vezes o professor também está cheio de tanta sobrecarga, né? Ele vem de um contexto de uma sobrecarga muito grande lá atrás, veio a pandemia que tirou todo mundo de vez, de dentro daquela rotina, jogou essa pandemia, cai, aí onde eu puxo a sardinha, né, Maurício? Que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, sim, claro, né? Da escuta psicológica que o município fez, de extrema importância ao professor. Né? Está fazendo para a escuta psicológica desse professor, né? Por quê? Porque a gente percebe o quanto que isso alivia a alma, alivia as tensões, porque é extremamente essencial trabalhar essas relações humanas, sim, porque somos seres humanos, erramos, e dentro de um trabalho em grupo a gente pode ver um trabalho fantástico de desenvolvimento da minha linha cognitiva, que às vezes eu não tenho como mudar a linha cognitiva do outro, eu mudo a minha, ressignifico a minha vida, a minha história, para eu enxergar essa vida com outro olhar. Perfeita essa colocação sua última aí, né? Uhum. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso me modificar. Exatamente. Eu posso mudar. E se a gente internalizar isso, a gente vai muito longe. Olha, vejo aqui, você vê também lá esses só comentários maravilhosos. Estamos aqui com a audiência de 67 pessoas. Oh, que bom, né? Fico muito feliz. Bom. O chat aqui não parou em nenhum momento. Como eu disse, a gente não vai esgotar aqui. A gente vai abrir agora para, se alguém tiver, né, lá, se algum questionamento, alguma pergunta dessa primeira etapa, que foi uma etapa inicial, foi essas abordagens mais gerais, né? Isso. No nosso próximo encontro, que a gente vai marcar em breve, vai divulgar, nós vamos falar mesmo mais específico, porém trazendo para a realidade da sala de aula, né, Laísa? Isso. Quais seriam as ferramentas que a gente pode estar utilizando com esse aluno, né, para que a gente consiga fazer uma desenvoltura melhor, uma desenvoltura maior, né? Quando vê essa orientação sobre relação humana, me veio uma coisa na cabeça, às vezes o professor se cobra muito, porque às vezes ele quer essa resposta rápida, né, do aluno, principalmente profissionais excelentes que nós temos aí em Camaquã, que se cobram muito, porque eles querem essa resposta rápida do aluno, e às vezes o aluno, naquele momento, não vai ter condição de dar, mas ele vai dar com esse trabalho da ciência aba, que a gente vai fazendo de uma forma repetitiva. Olá, Sim. Oi. Jorlete botou aí. Professora Jorlete, maravilhosa aí, botou uma escuta prioritária.
todo profissional da educação precisa. Sou acompanhada pela doutora Laice e me sinto muito bem. Que bom, né, Jô? Que bom que você se sente bem. A gente teve eu e Maurício tivemos como se fosse um contrato, né, Maurício? Para que a gente deixasse esse trabalho de uma forma bem ética, porque precisa ser ético, né? Jô escolheu aí dizer, que bom que você disse, Jô, porque ajuda outros profissionais e nós estamos aqui para isso. Tanto é que eu estou aqui atendendo todas as terças e quartas, o dia inteiro apenas para o professor. Porque no ano que vem, como eu já disse, a gente vai mudar o foco, né? Para que esse atendimento seja para o nosso aluno. Vamos começar a pensar aí em intervenções e plano de ação voltado para o nosso aluno. Isso. Então, povo, foi uma tarde assim maravilhosa. Não foi cansativa, né? Passou rapidinho. A gente já está aí com mais de 1h30 lá, isso já nesse bate-papo. Só pegamos um pouquinho no início, né? Faz parte do ao vivo. No fone, mas faz parte. Sem conhecimento, mas está um pouquinho se batendo aí nessas tecnologias, vai aprendendo, né, Maurício? No nosso próximo encontro, a gente não vai ter esse problema. Isso. Porque você foi estreante nessa metodologia, né? Você é do presencial, do corpo a corpo. Tá se verdade. Essas novas tecnologias não tem problema. A gente está aqui mesmo, eternos aprendizes, não é verdade? Verdade. Então, agradecer ao pessoal aqui, pedir que assinem a lista, porque assim que encerrar a nossa live, a lista também será suspensa, tá? Porque quem não assinou durante a live, você entende que não estava. Ô, Maurício, eu vou estar encaminhando a partir da manhã para você colocar. É um site, né, que tem... Nós temos uma plataforma. Uma plataforma, isso. Algumas questões, viu? Eu envio a partir de amanhã para você estar passando para eles. Viu, turma? Como faz parte do nosso aprender, né, do nosso curso, lá no mundo terão questões que vocês terão que responder sobre esse bate-papo de hoje, como forma, né, de carga horária para a gente certificar ao final do nosso processo de formação. Quero aproveitar aqui, Laice, porque essa nossa audiência, para dizer o seguinte: quinta-feira, né, dia 28, é o dia do servidor público. No entanto, nós iremos trabalhar na quinta-feira, dia 28, e vamos folgar na sexta. E dia 1º, que antecede o feriado do dia 2 de finados, será ponto facultativo. Então, quinta-feira é um dia normal de trabalho e na sexta-feira é o feriado. Aí a gente vai ter um prolongado. Sexta, segunda, que é ponto facultativo, e terça, que é o feriado 2 de novembro, finados, tá? Aqui, Jorlete. Obrigada, Maurício. Estou sempre incentivando os colegas a procurarem ajuda profissional. Não há nada de preconceituoso, e sim de priorizar a saúde emocional. Perfeito, Pro Jorlete. A gente precisa ter saúde não só do corpo, né, Laice? Com certeza. Saúde emocional. Assim como a gente fala, Maurício, que a gente tem que trabalhar isso aqui, que é a nossa morada, a gente também precisa trabalhar isso aqui, principalmente para que lidar com várias pessoas, né? Porque além desses professores lidarem com os alunos que vão retomar, que a gente sabe uma parada, mas eles também lidam com uma equipe, e que às vezes a gente precisa muito desse trabalho, em função de quê?
muitas vezes não vem pelo amor, mas vem pela dor. Às vezes você tem que parar tudo de repente, porque não é vergonhoso o grande eu. Eu costumo dizer que é o grande eu, né? Poxa, o grande eu precisa de ajuda nesse momento. E esse grande eu, quando a gente diz eu preciso de ajuda, pelo contrário, em vez de você estar se sentindo diminuída, você tem que sentir, não, poxa, se eu percebo isso, isso significa característica de maturidade. E isso é extremamente importante para nós, enquanto seres humanos, né? Porque eu, como profissional, preciso também ser acompanhada, porque sou um ser humano cheio de falhas, como qualquer outro. Se eu não tenho um acompanhamento, eu não consigo instituir e fazer um trabalho que eu faço, belíssimo, por sinal, com os meus pacientes do consultório, né? Sim. Então, turma, por hoje a gente fica por aqui. Pelos comentários, já percebi que todo mundo gostou. Não tinha como não gostar, na verdade, né? Eu vi aqui alguém dizendo assim, várias pessoas dizendo assim, que foi esmiuçado, que foi falado com a linguagem para a gente compreender, sem aqueles termos que técnicos. são peculiares e técnicos, né, de cada área. Sim. Mas foi maravilhoso mesmo. E aí, que bom, Maurício. Muito bom. Aí lá se vai colocar, vai dar para as meninas colocarem lá no mundo algumas questões relacionadas a essa aula magna, né, nesta tarde. E nós iremos marcar nosso próximo momento. Porque aí vão ser questões mais específicas, porém voltadas ao nosso dia a dia na sala de aula, né, Laís? Como a gente identificar, como a gente ver assim, os sinais, as características, porque a gente precisa ter cuidado, né, Laís? A gente não achar que tudo é TDAH. Isso, fantástico. Por isso, Maurício, que no início eu abordei, às vezes eu não tenho TDAH, eu apenas tenho traços, só que aqueles traços, por não serem trabalhados, a gente acaba trazendo um contexto de um diagnóstico mal elaborado. Tanto é que eu sou uma profissional que você dificilmente vai ver eu elaborando um diagnóstico no primeiro atendimento que eu faço com o paciente. De jeito nenhum. Uma hipótese diagnóstica, eu encaminho para o neuro elabora o diagnóstico, faz um retorno para mim, que a gente já tem alguns profissionais que a gente já trabalha aqui na região, mas dificilmente, porque é extremamente perigoso, extremamente complicado a gente fazer uma elaboração de um diagnóstico errôneo e a gente complicar a vida e a história de vida desse sujeito, né? Então, a gente tem muito cuidado, por isso que eu citei tanto para vocês traços. Às vezes é só um traço, gente. Às vezes eu tenho um traço, né, de aquela característica de que muitas vezes eu não consigo antecipar as coisas, eu não consigo me organizar nas coisas, eu sou desorganizada. Lá, isso é porque você é TDAH? Não. Você tem um traço, esse traço precisa ser elaborado com essa criança também, assim como é com a criança que é TDAH, né? Então, isso fica bastante claro, por isso, diversidades, né? Por isso, esse campo amplo, que é essa loucura. Eu ainda mencionei um pouco ansiedade, mas não pude entrar tanto, mencionei fobias, mas não pude entrar tanto, porque eu quis ficar mais na patologia em si, que a gente sabe que é gritante dentro da escola, mas tem muitas coisas aí que, se a gente for somar, a gente percebe. Quantas vezes eu já recebi no meu consultório? Tanto é que eu acho bem legal eu citar isso aqui agora, que eu lembrei. Às vezes eu encaminho um questionário para o professor preencher, para que ele consiga responder alguma daquelas características da criança. Porque ele não tem a obrigação de estar elaborando diagnóstico, ele já tem trabalho demais, né? Mas é interessante que ele conheça alguns contextos, que foram os contextos que eu citei aqui. Por quê? Porque ele conhecendo isso, ele vai elaborar, ele vai escrever no meu questionário o que eu quero ouvir dele para facilitar até a vida dele, né? E ele já tem tantas coisas, mas ele vai preencher esse questionário para, somando com a minha avaliação, eu perceber que diagnóstico é aquele, para a gente não meter os pés pelas mãos e acabar mudando a vida do outro, né? Isso. E assim,
A gente vai trabalhar com essas questões práticas, Lácio, e como eu já disse, e a gente está, aos poucos, formando essa nossa equipe multidisciplinar, né? Para que a gente também não sobrecarregue essa equipe, que não vai ser uma equipe gigantesca para uma rede que nós temos com mais de 4.000 alunos, né? Então, o professor vai ser, nesse aspecto aí, uma ferramenta muito importante. Claro que a gente não tem a formação específica para diagnosticar, mas como você bem disse, você pode perceber os traços nessa criança, nesse aluno, e a partir daí sinalizar para essa equipe multidisciplinar poder fazer uma intervenção nesses casos, né? É isso, exatamente. Então, agradecer a Laice mais uma vez por dividir conosco as suas experiências, dividir conosco o seu conhecimento, a vocês que estiveram aqui presentes nesse encontro. Vamos marcar outro. Agradecer as meninas aí do Secop, que foram ficar nos bastidores, mas que não medem esforços para essas formações acontecerem. Meu querido Pequeno Araújo também, que sempre na técnica aí, nos bastidores, tá? Mas que faz a coisa acontecer. E é isso, vamos caminhando, dando um passo por vez. Eu só tenho a agradecer, né, Maurício? Eu gosto de passar, né? Eu gosto desse toque, eu gosto de a gente poder contribuir com o trabalho um do outro, porque eu também aprendo muito. Muito tudo que eu aprendi foi escutando o professor, né? Foi dando escuta a isso quando eu ia em busca dele, né? Como Sheila citou realmente aí. E eu acredito que não somos 100%, mas a gente consegue avançar algo mais quando a gente compreende que a gente precisa do outro para a gente crescer. Então, assim, muito obrigada, tá? Eu agradeço pela oportunidade, gosto demais de trabalhar com isso. E uma boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade, como o Maurício disse, nós vamos dar sequência. Teve alguma dúvida aí, pode mandar novamente, pode seguir meu Instagram, manda lá no direct que a gente responde, né? Para a gente poder estar dando sequência aí ao nosso trabalho. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. E agradeço também por esse tempo de parar, de nos ouvir, de dizer aquilo que a gente traz, que a gente acredita que seja o melhor para o aluno, que juntos a gente pode modificar, reorganizar e encontrar a resposta certa para a evolução desse aluno. Fiquem com Deus, viu? É verdade. Tchau, gente. Beijão para todos. E até a próxima, viu? Até a próxima, obrigada. Olha lá a nossa plataforma do Moodle, porque a Laice vai deixar lá as questões para discussão, certo? Quem não assinou a frequência pequena, bota aí mais uma, a derradeira vez, para assinar a frequência, porque assim que acabar a frequência vai ser fechada e não vai adiantar mandar mensagem no privado, nem pequeno, nem de ninguém. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Uma boa tarde e até a próxima. Tchau, beijão.